Oi, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula, mais um encontro, mesmo que virtual, mas né, a gente está junto. Bem, e sempre lembrando que qualquer observação, qualquer crítica, qualquer sugestão, estou disposta aí a escutar vocês e não deixe de me procurar caso vocês tenham dúvida. E ao Tiago também, que é o monitor de matemática discreta, ok? Então, hoje a gente vai continuar, vamos fazer a segunda parte do capítulo 3, tá? E aí depois a gente deixa como exercício o restante do texto, né? Correspondente ao capítulo 3. Então, deixa eu mudar aqui. Bem, vamos lá para a lógica de predicados. Deixa eu puxar aqui minha caneta. Lógica de predicados nada mais é do que a gente passar a demonstração de teoremas, né, e argumentos da lógica, conforme a gente tinha visto até no capítulo 1, só que aqui envolvendo quantificadores, tá? Tanto existencial quanto universal. Então, bem, como a gente já tinha visto no capítulo 1, o formato, né, de um argumento na lógica de predicados tem o mesmo formato de argumento na lógica formal, né, como está aí na primeira parte escrita aí, né? Então, eu tenho uma sequência de afirmações, né, ou proposições, ou predicados, né, fórmulas, P1, E, P2, E, etc., isso implicando numa conclusão que lá no primeiro capítulo a gente utilizava essa notação aqui, não sei se vocês se lembram, era assim, tá? E tal, até uma PN, aí a gente usava esse símbolozinho aqui, acarretando o quê? Então, essas proposições P1, P2, PN são as hipóteses que juntas acarretam na proposição Q, tá? Como eu estou aqui sugerindo um outro livro, que é o que está no final do texto, né, o da Judith Gersten, Fundamentos de Matemática, quer dizer, vamos voltar lá. Fundamentos da Matemática para a Ciência da Computação. Eu escrevo aqui, ó, bibliografia sugerida para apoio, se vocês quiserem fazer outros exercícios também. Aí eu tenho aqui esse livro da Judith, tá? Que é um livro bem grande, bem pesado e bem completo. Então, voltando lá no início lá do nosso texto, aqui. Então, no livro da Judith, esse formato de argumento que a gente viu lá no livro do Alencar, agora fica com esse novo formato aí, mas é a mesma ideia, né? Então, para que essa fórmula acima seja válida, ou seja um teorema, né, que tem que ser uma consequência lógica dessas proposições P1, P2 e Pn, em todas as interpretações possíveis, né? O que não nos permite o uso de uma tabela verdade para provar a validade. Então, a gente tem que usar um sistema formal chamado lógica de predicados, que é o que está aí. Então, a princípio, né, para começar, fórmulas que possuem a mesma forma lógica de tautologias, elas vão ser válidas. Então, por exemplo, a gente tem lá uma proposição P de x e Q de x, concluindo P de x. Isso daí é uma forma lógica da simplificação, que a gente viu lá no capítulo 1. Tá? E essa aqui também é uma outra forma lógica que a gente viu lá no capítulo 1 também, que é exportação e importação. Bom, todas as regras de inferência da lógica proporcional, que a gente viu também no capítulo 1, permanecem válidas. Todas aquelas, modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, disjuntivo, todas aquelas que a gente viu, continuam válidas, ok? Só a gente vai introduzir novas regras de inferência aqui para o uso dos quantificadores, especialmente, tá bom? Então, essa tabelinha que está aí mostra as regrinhas que a gente tem. Então, na primeira regra, se vale para todo x
possui a propriedade P, eu estou considerando num determinado domínio, então essa propriedade vale para algum valor em particular desse domínio, tá? Que aí a gente usa uma variável diferente, né, para significar que a gente utilizou essa particularização. Aí você pode usar T, A, né, qualquer outra variável que não se confunda com as demais que você estiver utilizando. Então, isso é o que a gente vai chamar de particularização universal e simbolizar por PU. Então, T será uma constante representando a variável x. Eu posso até não saber quem é, né, em particular, mas eu estou querendo dizer que eu estou particularizando a minha variável x. Né? Existe também a particularização existencial, que a gente vai simbolizar por PE, né? Que tem a mesma estrutura da universal, só que com o quantificador existencial. Repara que aqui tem uma sutileza, né? Quando eu digo que existe um x no domínio que satisfaz a propriedade P, então, mesmo que eu não conheça esse x, eu vou assumir que ele é alguém e eu vou dar um nome para esse alguém, mesmo que seja um nome genérico, mas é alguém que, em particular que está lá, é um específico, não é um qualquer, ok? Então, por isso que se a gente tiver lá numa demonstração, numa sequência de deduções, né? Se eu tiver que particularizar quantificadores existenciais e universais, então eu preciso primeiro particularizar o existencial. Por quê? Uma vez que uma regra vale para algum x do domínio e outra regra vale para todo, primeiro eu tenho que pegar aquele algum que estabeleça a primeira regra, que satisfaça a primeira regra. Eu não posso pegar um qualquer, tá? Da regra que está associada ao para todo, e depois dizer que aquele é o cara que existe para a segunda regra, entendeu? Então, por exemplo, se eu estiver lá numa sequência de deduções, eu tenho que para todo x satisfaz P de x. E em seguida eu tenho que existe um x que satisfaça uma outra regra Q de x. Por exemplo, lá no meu conjunto de hipóteses, tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos dizer que essa aqui é a primeira, essa daqui é a segunda. Então, em primeiro lugar, eu tenho que fazer a particularização de Q. Então, eu vou dizer assim, olha, na terceira afirmação, eu vou dizer que um Azinho satisfaz a propriedade Q. Daqui vai sair dessa segunda afirmação, né? E a particularização existencial, ok? Então, se eu estou dizendo que existe um x no meu domínio que satisfaça Q, então tá, então existe alguém. Então, seja esse alguém um cara chamado de A. Eu não sei quem é, mas eu sei que existe um A. Agora sim eu posso, né, baseado nisso, dizer que o A também satisfaz a propriedade P, porque a propriedade P é para todo, tá bom? Então, em e particularização universal. Por que eu prefiro fazer assim? Lá no livro, a Judite nem faz menção a esse tipo de coisa, mas eu prefiro destacar isso aí pelo seguinte, porque nesse momento eu sei que essa variável, né, esse azinho, está surgindo de uma particularização existencial. Eu não posso depois generalizar qualquer outra conclusão, né, que eu tenha acerca do A, tá, de qualquer outra propriedade, eu não posso dar uma generalização universal para ela, porque esse Azinho é um cara particular do domínio, ele não é um qualquer, tá bom? Bem, que é, no caso, né, a terceira regra que está colocada aqui na minha tabela, que seria a generalização universal. Ou seja, se P vale para uma variável T qualquer, variável não, se vale para um T arbitrário, tá? Repara que ele é arbitrário, é uma variável, né? Um elemento do meu domínio, vamos colocar assim, que eu tomei de forma arbitrária, é um qualquer, tá? Então, se para
para um elemento qualquer do meu domínio satisfaz a propriedade P, então eu posso dizer que para todos os elementos a propriedade P é satisfeita também, tá? Porque eu peguei esse tzinho, de maneira arbitrária. É isso que a gente tem que ter em mente. Por isso que eu não posso fazer uma generalização universal para, por exemplo, esse azinho que eu tomei aqui, tá? Nessa particularização existencial. Porque esse aqui não é um arbitrário. Esse azinho que eu peguei aqui, ele não é um cara arbitrário, ele é um cara específico do domínio. Embora eu não saiba quem é, mas ele é um específico. O que vale para ele não significa que valerá para todos, certo? Então, essa propriedade T, não, a propriedade sobre T, não pode ter sido deduzida de nenhuma hipótese em que T é uma variável livre. Variável livre, como a gente já tinha falado antes, é um valor específico, tá? Depois a gente vai falar sobre isso lá nas observações. Nem pode ser deduzida através de particularização existencial, que eu tinha falado aqui. Então, é preciso que no início da nossa dedução, a gente tenha esse cuidado de, primeiro, né, tirar, né, fazer a particularização existencial, se for o caso, se for a necessidade de fazer. Bem, e a generalização existencial também, que significa que se uma determinada propriedade P vale para um elemento do domínio, né, do meu domínio, vale para algum elemento, então eu posso dizer que existe alguém que satisfaça aquela propriedade. Essa é até mais simples de a gente conceber essa ideia do que essa generalização universal aqui, tá? Agora vamos para as observações, que aí a gente vai perceber melhor determinadas situações. Olha só. Primeira delas, a notação P de x indica que x ocorre na fórmula, mas outras variáveis também podem ocorrer. Então, por exemplo, se, no caso aqui, né, eu tenho uma propriedade envolvendo uma variável x e uma variável y do domínio. Tipo aquele exemplo que a gente fez antes dos carros, né? Do Corvette ser mais lento que o Porsche, ou seja lá o que for. Tá? Então, eu posso ter uma propriedade envolvendo mais de uma variável no domínio, tá certo? Então, por exemplo, para todo x existe um y satisfazendo a propriedade S, que associa um com o outro. Então, existe y, agora olha só, nesse passo eu estou particularizando a variável x. Então, quando eu digo que para todo x existe um y que satisfaça S de xy, tá? Então, eu posso afirmar a partir daí que existe um y de maneira que o y se relaciona com uma variável azinha. Aqui ele botou t, então vamos botar t também. Aqui está t. Um t com y, tá? Utilizando, da onde saiu isso aqui? Pela particularização universal em cima desse para todo aqui, tá? É como se essa estrutura toda aqui já fosse uma propriedade, um P de x, tá? É como se isso aqui fosse um P de x. Então, eu estou fazendo uma particularização universal da variável x, né, sobre essa propriedade que ela tem junto com y. Né? Então, eu estou dizendo o seguinte, que para todo x que eu pego lá no domínio, né, vai existir um y satisfazendo isso aqui. Por exemplo, quando eu digo assim, para todo x existe um y, vamos imaginar que eu esteja lá no domínio dos reais, tá bom? Para todo x existe um y, tal que x mais y é zero, tá? Então, quando eu fixo o x, um camarada arbitrário, né, eu posso dizer que existe um y, vamos dizer que eu fixe o x num cara arbitrário A qualquer, né? De maneira que A mais Y seja zero. Entendeu? É como se eu tivesse vou fixar o A em 2. Então, eu posso dizer que existe um Y, né? Que 2 mais Y seja zero. Existe alguém.
certo? Então, eu fiz a generalização, quer dizer, desculpa, eu fiz a particularização da minha variável x, né? Mas eu não vou particularizar com 2, né? Porque senão aí eu estou particularizando demais, né? Mas é só para remover o quantificador para a gente poder fazer, dar sequência nas nossas deduções, tá bom? Só para a gente fazer a remoção do quantificador. É, essas observações aqui a respeito da generalização é que são importantes, bem assim, interessantes da gente destacar. Então, olha só, para todo x que é de x, pode ser inferida a partir de algo, né, dessa propriedade Q sobre uma variável, sobre um t, né, desde que Q de x não tenha sido deduzida de qualquer hipótese onde x seja uma variável livre. Variável livre seria não quantificada, né, no corpo ainda. Por exemplo, quando eu digo se vale P de t, então, para todo x vale P de x, isso depende de onde eu tirei essa variável t. Se esse t, né, surgiu na minha dedução de maneira arbitrária, seja um t qualquer, tá? Suponha um t um número real. Aí, se eu conseguir provar que para esse t qualquer, genérico, tá? Eu tenho eu tenho uma propriedade, né? Como eu peguei esse t de forma arbitrária, sem nenhuma particularidade a respeito, então eu posso afirmar que vale para todos, né? Eu não posso, por exemplo, dizer que se, vamos lá, se uma propriedade vale para 2, então ela vale para todo x. Entendeu? Isso eu não posso colocar, né? Isso eu não posso fazer. Mas quando eu tenho esse t de maneira arbitrária, aí eu posso, tá? E outra coisa, esse t também, ele não pode ter surgido de um quantificador existencial, certo? Que é o que está aqui no item B, né? Então, olha essa observação do item B. Q de x não tenha sido deduzida de particularização existencial. Então, como exemplo, dá uma observada nessa demonstração, né, nessa sequência errada de deduções. Vamos lá. O argumento seria, se para todo x existe um y que satisfaça Q de xy, então para todo x, x está relacionado com A pela propriedade P. Desculpa, pela propriedade Q. Tá? Isso não é um teorema, isso é falso. Depois a gente vai ver um exemplo aqui embaixo. Então, vamos lá. Isso aqui é a hipótese, né? Como é que é? Isso aqui, a construção é um se, então. Então, para você fazer a demonstração, você tem que supor essa primeira parte da condicional como hipótese. Tá lá, a suposição como hipótese. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a particularização universal sobre a variável x. Então, eu vou remover o quantificador universal para todo que está associado ao x. Ok, e até aí está correto. Então, eu vou dizer que existe um y, né? Onde um t, que está representando a variável x, se relaciona com ele pela propriedade Q. Tá? Bem, aí, bom, outra particularização que eu posso fazer e está correta. Então, eu posso dizer que o t se relaciona com um determinado A particular, né, que veio do quantificador existencial sobre a variável y, né, que se relaciona com esse t pela propriedade Q. Também está ok. O que está errado seria essa generalização, né? Então, eu não posso dizer que todo x se relaciona com A pela propriedade Q. Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo que pode surgir disso daí, né? Para vocês perceberem onde é que esse erro aqui, melhor dizendo, né? Ó, considere o domínio dos inteiros e Q de xy é x mais y igual a zero. Tipo aquela que a gente viu ali. Então, é verdade que para cada inteiro x existe um y, né,
tal que x mais y é igual a zero. Mas se t for um elemento fixo do domínio, não é verdade que para todo inteiro x mais t é zero. Entendeu? Então, assim, vamos seguir os passos dali, né? Dessa demonstração. É como se eu tivesse escrito assim, ó, para todo x existe um y, de maneira que x mais y... Ai, eu tenho parêntese antes de terminar de escrever. X mais y, né, é igual a zero, ok? Aí eu faço uma particularização universal, né? Então tá. Então existe um y, né? Vamos dar um número para esse x, né? Aqui, na demonstração que está aqui, a gente chamou de t, de maneira geral, assim, né? Mas se para todo x vale isso aqui, então em particular vale para o 2. Então, 2 mais y, como eu falei lá em cima, igual a zero, tá? Então, a partir daqui, eu fiz uma particularização universal, tá bem? Ok, beleza. Aí existe esse y, né? Então, nesse caso aqui, como eu especifiquei quem é o t, eu posso até especificar quem é o y. Então, eu vou dizer o seguinte, então beleza, se existe esse y, eu sei quem ele é o menos 2. Então, 2 mais menos 2 é igual a zero. Esse é o y, correspondente ao x igual a 2 que eu dei, né? Então, aqui eu fiz uma particularização existencial, correta também. Eu sei que existe, eu sei quem é e eu exibi. Tá? Agora, vê se estaria correto eu dizer o seguinte, que para todo x, né, x mais menos 2 é zero. Não estaria correto isso, né? Incorreto isso aqui. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com essa generalização. Por que eu não posso fazer essa generalização? Né? Porque esse y que eu peguei, ele é específico para aquele x que eu tomei. Ele não é um y para todo x, correto? Ele é um y para aquele x que eu tomei. Então, ele não para cada x, eu vou ter um y específico. Para esse x igual a 2, eu vou ter um y específico, que é o menos 2. Para o y igual a menos 3, desculpa, para o x igual a menos 3, eu vou ter um y específico, que é o 3, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente tem que ter este cuidado. Por isso que é importante a gente perceber o que está sendo feito, tá? Vamos ao exemplo 3.10. Bem, esse aqui é um teorema. Estou afirmando que é um teorema, esse aqui. Se para todo x vale P e Q, então, para todo x vale P e para todo x vale Q. Então, vamos imaginar que a gente está lá na nossa sala de aula, né? E eu digo assim, olha, todo mundo que está aqui é estudante do Cefet e faz sistemas de informação, tá? Então, eu posso dizer que todo mundo que está aqui nessa sala é estudante do Cefet e todo mundo que está aqui faz sistemas de informação. Um exemplo, tá certo? Então, no caso do E, eu posso distribuir. Vamos lá para a demonstração. Então, a primeira parte é a hipótese, né? A gente supõe como número 1 aí a hipótese, que é para todo x vale P de x e Q de x, tá bom? Bem, aí eu vou fazer a minha particularização universal. Então, seja x um valor arbitrário A, tá? Um Azinho. Então, vale P de A e Q de A. Pronto, eu tirei o meu quantificador universal para todo. Agora, eu posso entrar com as minhas regras de deduções, né? As regras de dedução, desculpa, que a gente viu no capítulo 1. Então, nesse caso aqui, eu faço a simplificação 2 vezes, para P e para Q. Então, no terceiro passo, eu simplifico P de A, no quarto passo, eu simplifico Q de A. Bem, se vale P para um A arbitrário, repara que esse Azinho ele veio de uma particularização universal, arbitrária, então eu posso dizer que para todo x vale P. Da mesma maneira, né, no passo 5, da mesma maneira, no passo 6, eu também posso dizer que para todo x vale Q de x. Inclusive, eu posso usar até uma variável com nome diferente.
né? Eu poderia ter escrito aqui, inclusive, por exemplo, né? Para todo y vale aqui, vale Q de y. Nada me impede, tá certo? Então, eu posso até usar as duas variáveis distintas, porque um quantificador, essa parte aqui, esse quantificador, está só para o P, e aqui esse quantificador está só para o Q. Tá bem? Eu posso até usar variável diferente, só que não há necessidade disso, né? Então, próximo exemplo. Se fosse na sala normal, eu ia perguntar se todo mundo entendeu, né? E eu explicaria novamente, caso alguém não tivesse compreendido, tá? Mas, assim, como é aula gravada, então, se alguém não entendeu, ou repassa essa parte do vídeo, ou então manda uma mensagem para mim, professora, pode explicar melhor o exemplo tal, lá da aula tal, do vídeo tal, que eu não entendi muito bem e tal. Então, infelizmente, a gente tem que se adaptar, né, nesse momento aí. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o exemplo 3.11. A fórmula para todo x vale P de x ou Q de x. Então, existe um x que satisfaça P ou todo x satisfaz Q. É um teorema? Vamos lá, vamos interpretar isso aí. É um teorema, tá? É um teorema. Vamos interpretar. Quando eu digo para vocês assim, vamos imaginar uma situação bem dicotômica, né? Vamos colocar assim. Vamos imaginar que a gente está numa sala de aula, tá? Lá nossa sala, e eu digo que todos daquela sala estão de camisa preta ou branca, né? Então, eu não posso dizer que todos estão de camisa branca ou todos estão de camisa preta. Eu não posso afirmar isso igual eu separei o E lá, tá? Eu não posso, né? Então, eu também não posso dizer que existe alguém que esteja de camisa preta ou existe alguém. Assim, claro que você vai usar o restante da turma, né? O para todo. Então, assim, ou existe alguém que esteja de camisa preta, ou todos estão de camisa branca. Ou até o contrário, existe alguém que está de camisa branca, ou todos estão de camisa preta, tá? Eu posso ter o para todo aqui e o existe aqui. Eu posso trocar esses dois quantificadores, tá bem? Então, porque aí você vai ter um universo onde alguns estão de camisa preta, né? Ah, mas aí o outro lado vai ser falso, né? Quando você diz que existe alguém que está de camisa preta ou todos estão de camisa branca, ok, não tem problema todos estarem de camisa branca, né? Pode até ser falso, porque se eu tiver aqui uma verdade, aqui pode até ser falso, porque como é um ou, isso daqui vai ser uma verdade, entendeu? Então não tem problema um deles ser falso, ok? Não precisa necessariamente esse e esse serem verdadeiros. Basta que um deles seja falso, tá bem? Então, para a demonstração ficar mais fácil, né? Porque isso aqui, a primeira parte é a hipótese e a segunda parte é o que eu tenho, o que eu quero construir. Ao construir um ou, né? Lembra disso? Quando eu tenho que construir, quando eu tenho que afirmar que vale P ou Q, como é que a gente começa, né, uma demonstração assim? Isso vira uma condicional, né? Ou seja, se não valer P, então tem que valer Q. Ou ainda, se não valer Q, então tem que valer P. E aí, quando eu transformo esse ou numa condicional, fica mais fácil, porque eu posso considerar essa primeira parte da minha condicional como uma suposição, uma hipótese temporária, igual a gente viu lá em demonstração de argumentos, né, por meio condicional, ou seja, você supõe a primeira parte da condicional que você quer mostrar e constrói a segunda, né? Então, eu vou estar fazendo o seguinte aqui, eu vou estar supondo que essa. Deixa eu dar uma limpada nisso. Eu vou estar supondo que isto aqui é falso, tá? Olha lá. Existe P de x, existe x, P de x,
negado, é esse linhazinho que está aqui. Então, vai ter que valer a segunda parte. Tá bem? Poderia fazer ao contrário? Poderia. A gente chegaria na mesma situação. Até vocês podem até depois tentar desenvolver isso como exercício, né? Como treinamento. Ou seja, construir o argumento da seguinte maneira. Se para todo x vale P de x ou Q de x, né? Então, aí vem lá a minha condicional que eu tenho que mostrar. Para todo x, Q de x, sendo isso aqui falso, então eu tenho que mostrar que existe um x onde vale P de x, certo? Aí a gente fica com essa nova construção e a demonstração vai transcorrer de um pouquinho diferente, né, nas particularizações e tal, mas vai sair também. Bom, bem, então vamos na sequência aqui. Primeiro passo, então, é a minha hipótese, né? Para todo x, P de x ou Q de x. No segundo passo, eu estou supondo a minha hipótese temporária, tá? Que é justamente a negação de que existe um x que satisfaça P de x. Ou seja, se for falso que existe alguém que esteja de camisa preta, então todos têm que estar de camisa branca. Porque se eu estou numa sala onde todos estão com camisa preta ou camisa branca, né? Se é falso que exista alguém que esteja de camisa preta, tá bom? Então todos têm que estar de camisa branca. Ok? Então essa é a ideia. Aí eu faço a negação, né? Construo a negação dessa hipótese temporária aí. Ou seja, se é falso que existe um x que satisfaça P, então todo x não satisfaz P. É o que está ali, tá bom? E aí eu faço aqui, estou aqui nesse momento, aí eu faço a minha particularização universal. Ou seja, né? Qualquer tzinho arbitrário não vai satisfazer P, tá bom? E aí eu retorno, né, lá na minha primeira parte, no 1, e faço a particularização universal ali. Vale P de T ou Q de T. Eu vou usar a mesma variável porque eu estou utilizando um T genérico. Não é? Se no caso aqui eu particularizei, né? Eu fiz a particularização universal e eu surgi com essa variável t, então eu vou continuar com essa variável t nas outras particularizações universais que eu tiver que fazer. Ok, então eu tenho p de t ou q de t particularizando lá a minha hipótese, tá bom? Bem, aí repara, se eu estou afirmando que não vale p e eu estou afirmando que vale p ou q, então pelo silogismo disjuntivo vale q. Agora, repara que esse T, ele é um arbitrário, ele veio de uma particularização universal. Eu tomei esse cara como um arbitrário. Então, eu posso generalizar de maneira universal. Então, eu posso dizer que para todo x, né, Q será satisfeita. Porque esse Tzinho que está aí é um cara arbitrário, não é um particular. Tá claro? Então, pela generalização universal, para todo x vai valer Q. E aí eu tenho a construção da minha condicional completa, né? Nesse último passo 8 aqui. Tá bem? Outro exemplo, tá aí, é o exemplo 3.12. Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. Tô achando melhor, então, a gente dar uma encerrada nesse vídeo, para não ficar muito longo, eu nem vi quanto tempo se passou. Eu vou dar uma encerrada nesse vídeo e eu vou gravar um outro vídeo a partir do exemplo 3.12, tá? Espera aí, já volto.